uma análise geral desse algoritmo seria o quê? Ele é um algoritmo clássico de dividir o problema em dois em cada etapa, que é o que eu estou fazendo aqui, e cada vez que eu divido em dois, eu percorro todos os elementos, que é aquele algoritmo de partição. Então, o caso típico dele vai ser o dessa classe de algoritmo, que é O de n log n. É a complexidade clássica de algoritmo, que a cada passo divide o problema em dois e percorre os elementos. Se a cada etapa eu estou dividindo o problema em dois, eu vou ter log n etapas. E se a cada etapa eu percorro os elementos, então estou em log n, que é o número de etapas, vezes n elementos que eu estou percorrendo em cada etapa. O fator que é determinante nesse algoritmo é a escolha do pivô. Porque vamos supor que eu sempre escolha o pior pivô. Então, nesse arranjo aqui, o pior pivô seria o 2 ou o 9. Os elementos extremos são os piores pivôs. Se eu pegar esse elemento extremo, a etapa de partição vai fazer isso para mim. Vai colocar o 2 do lado esquerdo e o resto do lado direito. Se eu pegar o próximo pior pivô, eu pego o 3. Ele vai jogar o 3 para o lado e o resto para o outro. Próximo pivô, o próximo. E aí, a cada etapa, o que ele está fazendo é o quê? Pegando o menor elemento, jogando para a primeira posição e ficando com o resto do problema, não dividindo o problema em dois. O que ele está fazendo é o quê? É uma ordenação por seleção. Então, se eu sempre pegar o pior pivô, esse processo vai decair para mim numa ordenação por seleção. Se isso pode decair para mim numa ordenação por seleção, então o pior caso é O de n ao quadrado. Só que, obviamente, esse pior caso ele é muito pouco provável. Eu teria que pegar o pior pivô em cada etapa de partição. Então, o caso médio, mesmo com a existência desse pior caso, o caso médio se mantém aqui, no n log n. Então, uma desvantagem do Quicksort é que realmente ele pode me dar um pior caso, que vai ser tão ruim quanto os algoritmos muito simples. Mas isso é comum em todos os algoritmos adaptáveis. Ou seja, o Quicksort, se os elementos já estiverem na posição correta, ele vai fazer menos trocas para mim. E é comum em algoritmo adaptável que ele tenha um caso médio e um pior caso. De certo modo, faz ele ser adaptável. Mas o caso médio ainda é n log n. E o pior caso é muito pouco provável. Porque ele pegar exatamente o pior pivô é muito pouco provável. E pegar exatamente o pior pivô em cada etapa de partição é menos provável ainda. Uma estratégia comum é mudar esse algoritmo do pivô, para tentar evitar esse pior caso. De certo modo, a gente já fez isso. A estratégia mais simples do pivô seria escolher só o elemento do meio. Mas aí, dependendo da distribuição dos pontos, pegar o elemento do meio só, pode ser que ele me dê um pivô que não seja bom. Por outro lado, qual é o melhor pivô? Se os piores pivôs são os elementos extremos, o melhor pivô é o elemento mediano. Então, aqui, esse elemento mediano, se eu pegar a mediana de todos os elementos do arranjo, eu teria sempre o melhor pivô, e nunca teria que ter pior caso. O problema é que pegar a mediana de um arranjo é caro. O custo de pegar a mediana de um arranjo envolve, de certo modo, algumas etapas de Quicksort. E isso já me tem um custo O de n que precisa também do pivô e precisa do melhor caso. Então, pegar a mediana, eu tenho um problema. Por quê? Eu sei que o melhor pivô é a mediana, mas eu não consigo ter sempre o melhor caso ainda só ajustando o pivô, porque para pegar a mediana, eu precisaria ou ter o arranjo ordenado e pegar o elemento do meio, porque a mediana é justamente o elemento que seria o elemento do meio no arranjo ordenado, ou eu usaria um algoritmo específico, que é um pouco mais barato que ordenar o arranjo inteiro. Eu faria uma ordenação que ignora as partes que não são relevantes para a mediana, mas esse algoritmo também precisa de um pivô. Então, achar a mediana me custaria n log n, o que não faz sentido. Se eu estou no algoritmo de ordenação n log n, não faz sentido gastar n log n só para achar um bom pivô para esse algoritmo. Ou eu faria um algoritmo que custa n, mas que ele também teria um pior caso, porque ele também dependeria de um pivô bom. Então, em vez de usar o elemento do meio ou pegar a mediana de todos os elementos, a estratégia comum é isso. Eu pego alguns elementos, pode ser o primeiro, o do meio e o último, ou podem ser 3 elementos aleatórios, e aí eu tiro a mediana desses elementos. Aí eu posso variar. Às vezes eu posso pegar sempre um elemento aleatório, posso fazer teste com isso. A estratégia bastante comum é pegar 3 aleatórios ou 3 umas posições mais ou menos arbitrárias e pegar a mediana dele. E aí, apesar disso não ser a mediana exata, na medida que o algoritmo se repete bastante, é menos provável ainda que eu sempre vou ter uma estimativa de mediana ruim. Então, é um algoritmo que é muito eficiente, porque essa fase de partição, eu só vou trocar de lado os elementos que realmente estão do lado errado, mas eu só passo pelos elementos, que é muito diferente do merge sort, por exemplo, tem que fazer todas essas trocas e alocar memória extra para fazer intercalação. Gasta pouco espaço extra, o custo em espaço disso aqui é O de log n, e O de log n por quê? Porque o Quicksort chama o Quicksort, que chama o Quicksort. Então isso vai gerar uma pilha de função que tem um custo O de n de memória. Mas esse custo O de n, esse custo log n, a gente costuma considerar isso como in place, ou seja, como se fosse um algoritmo que não depende de memória extra, não constante ou quase constante. Vantagem também em relação ao número de comparações, n log n comparações, pelo modo que a gente já viu. E apesar do caso médio ser n log n, e o do Quicksort ser igual ao do merge sort, que também é O de n log n, a gente vai ver na prática que esse n log n do Quicksort tem uma diferença constante muito grande do n log n do merge sort. Porque o merge sort, ele sempre está intercalando, movendo elementos, levando de um arranjo para o outro, alocando memória.
O Quicksort não, ele não está alocando memória extra e não está movimentando todos os elementos. A etapa de partição movimenta só quem está no lugar errado. A maior desvantagem que a gente tem no Quicksort é o pior caso do n ao quadrado, que apesar de muito pouco provável, pode ser relevante. Numa aplicação que é muito crítica, se isso te é relevante, então pode ser um motivo para evitar. Agora, quanto mais elementos você tem no seu arranjo, mais etapas você vai ter, e menos provável ainda é que você ache o pior pivô em todas as etapas. Um outro defeito é, ele não é estável, porque a partição, trocando elemento da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E toda vez que ele faz essa troca, ele não olha o que está entre esses elementos que a gente trocou. Então, isso pode acabar com a ordem relativa dos elementos.